Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, e nós vamos ler o versículo de número 17. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17. Prometo que é o último aviso. Sabe, domingo que vem é nossa noite missionária, o dia da igreja perseguida. Então vai ser uma noite sobre missões, com as bandeiras, vai ter teatro, vai ter música, vai ter conscientização missionária. Vamos falar sobre a Nigéria e os países do norte da África. Então vai ser impactante o próximo domingo, a nossa noite missionária. Você não perca. Vamos lá, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Deus, estamos diante de Ti, nós queremos ouvir Tua voz, precisamos do agir do Teu Espírito sobre a nossa vida, para sairmos daqui alimentados, sairmos daqui abençoados, sairmos daqui abastecidos e renovados, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero pregar a palavra do Senhor ao tema como receber o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo. Em toda a história da igreja, em todo o tempo que a igreja existe, ela é acompanhada, auxiliada pelo Espírito Santo. Jesus quem disse: eu vou para o Pai, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele é quem vai estar com a igreja. Então a igreja tem a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo tem a igreja. Quando nós falamos sobre Espírito Santo ou sobre batismo com o Espírito Santo, alguém acha talvez isso tão impossível, tão distante ou até mesmo tão longe. Olha só. A lógica e o raciocínio é muito simples. Em todo o Antigo Testamento, Deus estava falando para o povo que o Espírito Santo viria. Amém? Deus já estava falando para o povo que Jesus viria. Amém? Jesus veio, cumpriu o seu ministério. Agora te faço uma pergunta. Você está esperando Jesus voltar para buscar a igreja? Mas você não espera Jesus mais para vir como Messias, como Salvador, para morrer na cruz, para resgatar a humanidade dos seus pecados. Por quê? Porque Ele já veio. O Espírito Santo é igual. Você não vai mais ficar esperando o cumprimento de uma profecia, pois se ela já se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre os 120 que estavam reunidos.
Então, quando Deus faz uma promessa e o tempo daquela promessa chegou e se cumpre, então, num bom linguajar, é só cair para dentro. É só entrar debaixo da nuvem que eu vou viver aquele sobrenatural de Deus na minha vida. O Espírito Santo não vai ser dado, ele já foi dado. Ele não virá, ele já veio, oh glória. E ele veio com uma missão de revestir a igreja, de tocar na igreja, de sustentar a igreja. Muitas igrejas perderam essa mensagem. Muitas igrejas perderam esta mensagem. Duas mensagens que se vê pouco nos púlpitos de hoje em dia. A volta de Jesus e mensagem sobre o Espírito Santo. E por que muitas igrejas perderam essa mensagem ou deixaram de falar desta promessa, também deixaram de viver? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, está um versículo tremendo, e esse versículo nos orienta, porque o Espírito Santo viria sobre a igreja. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, diz a minha tradução. Até a última parte da terra. Vocês vão receber o dínamos, que é derivado da palavra dinamite. Vocês vão receber poder, vocês vão receber dínamos, vocês vão receber o poder explosivo do Espírito Santo. Ponto. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Na onde? Aqui, ali e acolá. Então o Espírito Santo vem com uma missão sobre a igreja. O primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos é como recebemos o batismo com o Espírito Santo. Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós temos algumas evidências, algumas coisas que vão acontecer na nossa vida que são propósitos de Deus. Você recebe o Espírito Santo e aquilo entra em evidência, aquilo começa a funcionar na sua vida a partir do momento que você recebe o Espírito Santo. A primeira coisa que acontece quando você recebe o Espírito Santo na sua vida é que o Espírito Santo te fortalece. Nunca vi um crente cheio do Espírito Santo fraco. Não, pastor, não vou mais na igreja, porque agora a unha encravou. Não, pastor, não vou na igreja, porque o Senhor passou por mim e não me cumprimentou. Não falou, Pai do Senhor. Não, pastor, não vou mais na igreja, porque fulano olhou torto para mim. Não, agora eu não vou mais na igreja. Nunca. Alguém cheio do Espírito Santo, meu irmão, está em outro nível, outro patamar. Oh, glória! Está em outro patamar. E tem coisa pequena que não atinge ela. E não atinge ele, porque ele está em outro nível. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito Santo, ela é fortalecida. O Espírito Santo te fortalece, te dá forças para prosseguir, não deixa o desânimo chegar, não deixa você virar pedra de gelo, não deixa você entrar numa mesmice, mas a cada culto é uma renovação, cada louvor é um toque de Deus, cada oração é um derramado Espírito Santo, aleluia. Cada culto é um momento prazeroso e glorioso, porque o Espírito Santo faz festa dentro de você. Então você se fortalece,
Mas não só isso, você recebe poder, autoridade para testificar. Uma pessoa, quando recebe o Espírito Santo na sua vida, e ela vai testemunhar de Jesus, ela faz com autoridade. Com autoridade. Eu já tive muitas experiências de começar a pregar para uma pessoa e a pessoa ficar assim paralisada. Eu falando normal com a pessoa e a pessoa ficar assim paralisada, e quando ela conseguir falar, fala assim: olha, eu estou impactada, mas com o quê? Não é comigo, é com o Espírito Santo que agiu aqui. Porque quando o Espírito Santo está sobre a sua vida e você abre a sua boca para falar de Jesus, aleluia, você o faz com autoridade. O Espírito Santo vem e pega aquelas palavras simples, humildes, mas injeta poder naquelas palavras que caem no coração, na alma daquela pessoa. E Deus toca aquela vida, às vezes, por uma palavra tão simples que você dá. Tão simples. Mas o Espírito Santo, quando vem sobre a vida de um cristão, quando vem sobre a vida de alguém, ele te dá poder e autoridade para você testificar. Aleluia. Mas coisas que acontecem conosco quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um revestimento. Um revestimento. Quando eu me converti, minha conversão é do avesso, né? Minha conversão, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Depois que eu fui parar dentro da igreja, eu não fui para a igreja primeiro para depois ir ser batizado. Não, eu fui procurar uma festa e Deus tocou minha vida. Agora, a primeira palavra que alguém se expressou para mim, se referindo ao Espírito Santo, tentando me explicar o que é que tinha acontecido comigo naquela noite, foi a palavra revestimento. Aquele irmão Áureo, falecido no Senhor, o pastor Isaías conhece, ali na casa do irmão Áureo que eu me converti, e eu lembro do irmão Áureo falando assim para mim, falando assim, ele era vereador, Nova Odessa, muitos anos, tudo, e um homem de Deus, né, um crente, um cristão. E ele falava assim para mim: Davi foi revestido pelo poder de Deus, a couraça de Saul não serviu para ele, ele nem precisou da couraça. Ele falava chorando para mim, chorando. Nem precisou da couraça para ele lutar. Davi só foi com um estilingue, um menino igual você. Eu tinha 15 anos de idade. E ele dizendo: um menino igual você. E o que Deus te deu foi um revestimento, porque agora você vai se levantar e vai vencer os gigantes da vida. Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, gigante vira anão na sua frente. Quando você recebe o Espírito Santo, tsunami vai virar marola. Quando você recebe o Espírito Santo, ele te reveste, te capacita para a guerra. Esse revestimento é quando você se enche do Espírito Santo, aleluia. Quando o Espírito Santo vem e manifesta na sua vida, aleluia. Em quarto lugar, eu sei que numa pregação, aprenda isso aqui, irmão. Uma pregação, o pregador nunca esgota assunto. Ele pincela o assunto, mas não esgota. Esgotar é a escola dominical. E aí vai cavando, vai afundando, lê aqui. Agora vamos ler lá no outro. Aí vai indo e vai ver tudo que tem ali. Mas eu separei 4 coisas que acontecem quando o Espírito Santo te reveste, quando vem sobre a sua vida. Em quarto lugar, os dons espirituais. Os dons espirituais, irmãos, é uma arma que Deus entregou para a sua igreja. Os dons espirituais são dons que Deus entrega a pessoas comuns, a pessoas
que são seus servos, e Deus coloca aqueles dons em ativação. Eita glória! E aquilo começa a fluir dentro do corpo de Cristo. E os dons do Espírito Santo começam, aleluia, a fluir dentro da igreja. E a igreja começa a viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Em 1 Coríntios, para a gente dar uma pincelada, capítulo 12. Você lê todo o capítulo, você vai ver aí muito ensinamento sobre o Espírito Santo. Mas eu quero ler só alguns versículos aqui, do 4 a seguir. Olha só, nós somos uma igreja bíblica. Nós não somos aquele povo que crê nos dons espirituais e ponto, e acabou. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia, e nós cremos e vivemos porque está na palavra de Deus. Então o versículo 4 diz: ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito é que opera todos eles. Então vai lá, versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, mas é tudo pelo mesmo Espírito. Versículo 9, a outro a fé. Isso aqui não é a fé para ser salvo, isso aqui é uma fé dom da fé. Mas é dado pelo mesmo Espírito a outros dons de cura. As pessoas vão orar por alguém e ela vai ser curada, porque existe o dom da cura. Pelo mesmo Espírito vêm todos esses dons. Versículo 10. E a outra operação de milagres, a outro profecia, há outros dons, dom de discernir espíritos. Muito importante esse dom de discernimento, porque hoje em dia o que tem de falso profeta e de gente brincando com a fé das pessoas, e esse dom de discernimento, Deus dá o discernimento, se aquele espírito é de Deus ou é maligno. Muito importante. Há outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Olha aí. A uns Deus dá línguas estranhas, a outro Ele dá a tradução, a interpretação daquelas línguas que são faladas ali. Versículo 11, e a gente termina. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Só quem é pentecostal levanta a mão e diz: oh glória! Os dons estão ativos dentro da igreja. Estão ativos dentro da igreja. Aí alguém se levanta e não crê, mas os dons estão ali, em atividade do mesmo jeito. Você crendo ou não crendo, Deus está levantando a sua igreja, enchendo ela com o Espírito Santo, distribuindo os dons do Espírito. Existem muitas outras listas sobre os dons espirituais que a gente podia ver. E fica aí apenas essa, para que você entenda como Deus reveste o seu povo. O batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas. Atos capítulo 2, versículo de número 4. Atos capítulo 2, o versículo de número 4. Não é conversa de pastor, não é conversa, é a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo vai mudar a sua vida aqui hoje, aleluia. Atos capítulo 2, o versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 7,
versículo de número 11. A palavra do nosso Deus é maravilhosa. Aleluia. Quando nós aprendemos a viver o que a palavra nos diz. Então, Atos 7, versículo 11. Ora, veio uma fome. Veio uma fome sobre o Egito e Canaã, e grande aflição, nossos pais que achavam sustento. O texto aqui é Paulo falando sobre o Espírito Santo, Pedro falando sobre o Espírito Santo, e lembrando todo o caminhar do Egito, desde o Egito até chegar na igreja primitiva e viver os dons do Espírito Santo. Então a palavra do Senhor diz que aonde eles chegavam, como em Atos capítulo 10, 45 e 46, que chegam na casa de Cornélio, e lá não eram judeus, e quando colocam as mãos sobre eles, sobre os estrangeiros, eles passam a falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 39, para a gente não impedir, aleluia, não apagar o Espírito Santo. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Não proíba o falar em línguas. Então, Paulo dando a orientação à igreja, ensinando aquilo que a igreja deveria viver. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 18. Eu agradeço a meu Deus que falo mais línguas do que todos vós. E aí por diante, nós íamos caçando e achando na palavra de Deus um monte de versículos e de momentos que a igreja primitiva viveu no mover dos dons do Espírito Santo. E experimentou o sobrenatural de Deus. E nós aqui hoje cremos nesta mensagem. Vivemos esta mensagem. Porque o Espírito Santo que foi dado no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo, aleluia, que anda conosco, que está presente na igreja, aleluia, em 2022, oh glória, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que veio sobre os apóstolos. Então vamos caminhar aqui. Segundo lugar, por que muitos não recebem o Espírito Santo? Por que muita gente não recebe o Espírito Santo? Vamos lá, primeiro lugar, porque não querem se santificar. Espírito Santo. E quando o Espírito que é santo vem sobre nós, ele traz um peso de santidade. Para você receber coisas de Deus, você tem que ter renúncia. Você tem que dizer não ao pecado, você tem que dizer não ao diabo, e você tem que dizer sim às coisas de Deus. E então essa mudança vai trazer o Espírito Santo sobre a sua vida. Levante sua mão e diga glória a Deus. Segundo, por que tem gente que não recebe o Espírito Santo? Porque tem gente que acha que é da igreja do passado. Espírito Santo é lá do Atos dos Apóstolos, não é para nós hoje. O Espírito Santo é lá para os avivamentos que teve, o avivamento moraviano, o avivamento de Gales, avivamento nos Estados Unidos, enfim, John Wesley e tantos outros nomes.
Avivamento era para aquela época, para aquele tempo. Então, muita gente não recebe, porque acreditam que o Espírito Santo, os dons espirituais, o sobrenatural de Deus não é para hoje. E quando tem incredulidade, Deus não opera. Aquele que crê, ele confessa com a sua boca, crê no seu coração e ele é salvo. As coisas de Deus é feito pela fé. Então, quando você duvida, então é um motivo de não receber. Terceiro lugar, porque muita gente não recebe o Espírito Santo. Porque não busca. Porque não busca. A busca pela presença do Espírito Santo na nossa vida, ela deve ser um caso à parte. Ou seja, eu tenho que levar essa busca com... Eu venho no culto, eu louvo a Deus, eu oro a Deus, mas essa busca é um caso à parte. Eu dou uma atenção, uma dedicação, uma busca intensa, diferenciada. Então eu recebo. Muita gente não recebe porque não busca, já pensou? Você pensar, eu comecei lembrando os irmãos que Deus prometeu a vinda de Jesus. Jesus veio. Agora você não vai ficar esperando Jesus vir para morrer na cruz, porque ele já veio. Ele já veio. Prometeu o Espírito Santo. E agora você vai ficar esperando o Espírito Santo vir? Não, ele já veio. Então, quando eu busco o Espírito Santo, busco essa presença de Deus, eu vou achar, porque ele já veio. Por muito tempo eu ficava pensando assim, quando a gente busca o Espírito Santo, pede, ele vai vir, ele está lá no trono ocupado, conversando com Jesus, e aí eu fico aqui embaixo, vem Espírito Santo, me batiza, vem aqui, me enche do teu poder, Espírito Santo toca na minha vida, aí o Espírito Santo fica lá de cima, olhando, eu vou ver se eu vou atender o Vanderlei, acho que eu vou atender, eu vou lá. Aí o Espírito Santo vem e me enche, vem e entra na minha vida. Não, não é assim. O Espírito Santo não vai vir lá do trono, lá do céu. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Já está aqui. Sabe por que o culto é bom? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que uma pregação faz sentido? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que um louvor vem e de repente do nada você começa a chorar? Às vezes com um hino que você já ouviu um monte de vezes. Hoje teve um hino aí que me quebrou no meio, rachou, me jogou no chão. Aquele Sou Filho de Deus. Eu já ouvi, já cantei um monte de vezes, mas hoje parece que foi diferente. Negócio assim. Sabe qual é a explicação para isso? Espírito Santo. Nós, há 2 quinta-feiras atrás, pregando na congregação em Americana, e a mulher se levantou para contar um testemunho. E o testemunho dela foi assim: eu vim, eu não tinha nem como vir, porque eu estava passando muito mal. E eu vim de teimosa para o culto, com dor e passando mal. Quando eu entrei naquela porta, eu fui curada. Ela testemunhou isso, falou no microfone. Quando eu entrei naquela porta, eu fui... O que é isso, irmãos? É um lugar? É uma parede? É um púlpito? É uma pessoa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, uma igreja sem o Espírito Santo é clube. Uma igreja sem Espírito Santo é ajuntamento de gente. Uma igreja sem Espírito Santo é um local de encontro. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, ela vai expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar que é chegado o reino de Deus. E o mundo será transformado por essa igreja. O mundo será transformado por essa igreja cheia do Espírito Santo. O mundo. Atos capítulo 1, versículo 5, está escrito: João Batista batizou com água.
Ele batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quando Jesus aparece no Rio Jordão para ser batizado, o que é que João diz? Aí está o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de amarrar suas alpacas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. O Espírito Santo e com fogo, e com fogo. Porque muitos não recebem o Espírito Santo. Para terminar esse ponto aqui, por que muitos não recebem o Espírito Santo? Não recebem o Espírito Santo porque a gente coloca a nossa liturgia. Aí nós colocamos o nosso jeito. Aí a gente engessa direitinho. Espírito Santo, aqui é desse jeito. Aqui, Espírito Santo, a gente... Olha, não toque ninguém, não. Aqui não pode gritar, não, Espírito Santo. Pode gritar, não. Lembro de um pastor que tinha na igreja um irmão daqueles bem barulhento. E todo culto, podia ser qualquer pregação, irmão. Qualquer pregação. Desce da árvore, Zaqueu, que hoje eu vou pousar na tua casa. E o irmão estava no banco. Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. O pastor está falando só do Zaqueu descer e o irmão já estava. O culto inteiro, aquele irmão fazia uma barulheira. E de repente, fizeram uma festa na igreja. E aí, no meio daquela festa, o pastor falou, e agora como é que vamos fazer? Porque nós chamamos o prefeito, vai vir, o juiz da cidade vai vir todo mundo. Como é que eu vou fazer com esse irmão? Vou passar vergonha, porque ele grita o culto inteiro, ele está avivado, gritando. Você pode falar qualquer coisa, coisa boa, coisa ruim, que ele dá glória a Deus do mesmo jeito. Dá glória a Deus por tudo. Como é que eu vou fazer? E o irmão era bem pobrezinho. O pastor chegou para ele e falou assim, irmão, vamos fazer um combinado. O irmão vai ser a festa da igreja. Nós vamos ter muito convidado lá na igreja. E eu vou fazer um trato com você. Você me promete que vai ficar bem quietinho. E quando o congresso terminar, semana que vem, eu vou te dar uma botina. Eu te dou uma botina de presente. E o irmão aceitou. Ah, pastor, é só eu ficar quietinho? É só você ficar quietinho, não é para dar glória a Deus, nem aleluia, não é para gritar, não faz nada, fica quieto lá. E eu vou te dar a botina quando o congresso acabar. Ah, tá bom, pastor, tá combinado, vou ficar lá. E o culto começou. E o pastor só de olho no irmão, e o irmão, o pezinho, começou com o pé. Batia o pé, assim, não gritava, nem fazia barulho, mas batia o pé no chão. E o pastor falava, meu Deus do céu, segura aquele irmão. Chegou o prefeito. Chegou o juiz, chegou todo mundo, e foi juntando o povo, e o pastor só de olho, aí entrou a pregação, e aquele negócio foi ficando gostoso, foi ficando bom, foi ficando esquentado, a presença de Deus foi vindo, aquela presença gloriosa de Deus ali, tocando as vidas, tocando o coração. De repente o irmão levanta lá no lugar dele, e diz assim, ô pastor, com botina ou sem botina, oh glória! Meu irmão, aí levanta aquele crente lá, eita botina, aleluia! É isso, irmão. Muitas vezes não recebemos o Espírito Santo, não vemos o mover do Espírito Santo, porque a gente fica preso, engessa a gente mesmo, meu Deus. Vontade de levantar o braço, mas deixa eu dar uma espiada, quem está do meu lado. Aí se quem está do meu lado também levanta, aí eu já fico mais à vontade, mas se quem está do meu lado está emburrado, veio para a igreja, brigado com a mulher, Deus o livre. Estou com vontade de levantar, mas não vou levantar não. Olha a cara dele. Meu Deus, aqui nessa igreja não pode. Se eu levantar o braço, ele me dá um tapa na hora. Vou ver estrela. A gente vai se engessando. Você já viu? A gente vai se engessando.
Aí depende do lugar, da cor, da parede, não sei do que, não sei o que lá, não sei do que, de quem falou, de quem fez. Aí a gente vai dando liberdade ou não. Então a gente, quando é cheio do Espírito Santo, irmão, o controle é do Espírito Santo. Sabe a revelação do profeta que andou 1000 côvados água nos artelhos, 1000 côvados água no joelho, 1000 côvados água na cintura, 1000 côvados água no ombro. Já está bom, pastor? Ainda não. Tem que andar mais 1000 côvados e ficar com o pé fora do chão e deixar que as águas do Espírito é que te levem. Porque enquanto você tem o controle e os pés colados no chão, você não vai. Mas quando você deixa as águas do Espírito Santo te levar, você está dentro do mover do Espírito. Levante a sua mão e diga aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, como nós precisamos receber o Espírito Santo. Como nós precisamos, irmãos, de um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Olha o profeta Isaías. Isaías viveu o tempo todo profetizando: ai de ti, vai morrer, oh miséria, vai para o inferno. Isaías profetizou para todo mundo, até que chega no capítulo 6, e ele diz: eu vi Deus. Ele recebe fogo, aleluia. Ele topa com a presença de Deus. Aí ele muda o palavreado e ele começa a dizer: ai de mim. Quem não teve experiência com o Espírito Santo começa a apontar o dedo e acusar, fofoca, fala mal, disse-me disse. Mas quando você se enche do Espírito Santo, aí não é ai daquele, é ai de mim. Porque quanto mais perto de Deus, mais eu vejo minha miséria. Quanto mais eu mergulho na presença do Espírito Santo, mas eu enxergo como sou falho, como preciso de Deus. E aí eu não grito ai do povo, mas eu grito ai de mim, porque sou pecador e preciso da sua graça. Como nunca a igreja precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo. E há um ensinamento que acontece em Atos 2, no dia da descida do Espírito Santo, e ele fica para nós como orientação. Primeiro, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, unidade. Uma igreja só vai ser cheia do Espírito Santo quando ela tem unidade. Quando ela está reunida no mesmo lugar, quando ela rema para o mesmo lado, quando ela caminha para o mesmo céu, quando ela anda de mãos dadas, oh glória, quando ela, aleluia, está reunida no mesmo lugar, num só propósito de adorar a Deus, o céu vai se abrir. Mas aonde tem divisão, Deus não opera. Aonde existe espírito contrário, Deus não opera. Mas aonde o povo está reunido no mesmo lugar, o céu vai abrir e o Espírito Santo vai ser derramado. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Segundo lugar, aquele povo reunido permanecia em oração. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos ser cristãos que ora. Nós precisamos voltar à prática da oração. O povo aprendeu a cantar bem, afinou a voz e esqueceu de orar. O povo aprendeu a aplaudir, marchar, mas esqueceu de colocar o joelho no chão e falar com Deus. Precisamos voltar à prática da oração. A gente tem que orar a hora que vai dormir, orar para comer, orar na rua, orar o tempo todo, orar sem cessar.
Se a gente quer ver a presença do Espírito Santo, temos que estar em unidade. Precisamos estar em oração. E terceiro lugar, eles perseveraram. O Espírito Santo veio no primeiro dia? Não. Veio depois? Não. Ficaram esperando. Esperando até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Perseverança. Perseverança. Você não pode, por causa de um culto, de uma palavra, quem fala muito, erra muito. Um pastor com as suas expressões, alguém pode estar sentado e olhar e dizer, opa, não gostei dessa palavra do pastor, não volto mais. Não gostei daquele outro negócio, não, também não volto mais. Não, então isso aqui, eles perseveravam, irmãos. Perseveravam. Sabe aonde você vai achar uma igreja sem falha? Vou te dar um endereço. Me dá um endereço. Se você quiser ir para lá, essa semana eu posso fazer velório. Quarta, quinta. Ai, meu Deus. Mas tem gente que pegou o papel e a caneta ali para anotar, lá daquele lado. Por isso que eu vim para o lado de cá. Aqui está mais crente. Já pegou a caneta e o papel para anotar. Onde que é, pastor? Fala logo onde que é. Porque a gente é falho. Porque a gente é falho, porque nós temos os nossos jeitos, temos nossas formas, temos nossas expressões, Ih, irmão, o negócio é perseverar. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então persevere na presença do Senhor, persevere na presença dEle, persevere na igreja, persevere diante da sua presença gloriosa. Então, não olhe para picuinha, para disse-me-diz. Não gaste seu tempo, sua energia, sua força, seu vigor com o que não vale a pena. Gaste a sua vida, as suas emoções com aquilo que vale a pena, buscando Deus, buscando o Espírito Santo, abrindo seu coração, recebendo mais de Deus, porque é disso que nós estamos precisando. Disso que nós estamos precisando. Toda igreja precisa receber o Espírito Santo. Todo crente precisa de um enchimento do Espírito Santo. Precisa de um derramar do Espírito Santo. Precisamos desse derramar do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Eu já estou terminando. E eu quero orar com você. Glória a Deus. Lucas 11, versículo de número 13. Veja. A palavra do Senhor, então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial te dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Pedindo. Quando eu peço, Ele, aleluia, Ele não vai me dar coisa ruim, mas Ele vai me dar o Espírito Santo quando eu peço. Aleluia, levante sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, não é porque merecemos, é porque Deus é bom. Diga isso. Não é porque eu mereço, é porque Deus é bom. É porque Ele é que me ama. E Ele olha para mim com o amor de um pai para o filho. E Ele diz, eu quero te dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai mudar teu jeito de andar, de viver lá fora. O Espírito Santo vai mudar o teu cristianismo, para deixar de ser essa coisa sem sal, sem açúcar, e passar a ser algo saboroso, servir a Deus. Vai passar a ser algo glorioso, servir ao Senhor. Porque o Espírito Santo muda
Ele é o companheiro do caminho. Ele é aquele que vai conosco, o Paracletos. Ele é aquele que nos dá o ombro e diz: escora aqui que eu vou andar contigo. O Espírito Santo é aquele que diz: está perdido, eu sei o caminho de saída. O Espírito Santo é aquele que vem e consola. É aquele que vem e traz o consolo e enxuga as tuas lágrimas e coloca dentro do teu coração, dentro da tua vida, força para prosseguir. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, são igrejas e pessoas que vibram. É gente que está transbordando da presença de Deus. É gente que flui num outro patamar. É gente que flui no amor de Deus. E quando você olha para aquela pessoa cheia do Espírito Santo, você já a ama. Você já ama. E recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Essa igreja vai invadir os 4 cantos desta cidade, na autoridade do Espírito Santo, levando uma mensagem transformadora e de esperança que Deus colocará nos teus lábios. Porque no abrir da tua boca será dada com intrepidez a palavra de Deus, e o Senhor te usará para muita gente que estiver diante de ti, que precisam ouvir e que precisam ser transformados. E isso só acontece quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Não quando eu levo um cristianismo barato, vazio, um cristianismo humanizado, mas quando eu me lanço na presença de Deus e rasgo minha alma. Fique em pé. Fique em pé. Eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus uma oração que eu quero fazer especial pela sua vida. Você que chegou aqui essa noite, está ouvindo essa palavra, e no seu coração você está dizendo: eu quero o Espírito Santo, pastor. Eu quero o derramar do Espírito Santo na minha vida. Eu quero sentir o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero uma experiência mais profunda com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar com você.